E convido você para abrir o texto bíblico no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Esta é uma narrativa bíblica bem conhecida de todos. E eu vou ler apenas os versos 45, parte do 46 e do 47. Entretanto, pretendemos fazer uma exposição de todo o capítulo e preciso que você mantenha a Bíblia aberta depois da leitura. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu, referindo-se a Golias: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Parte B do verso. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Essa é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia. Esse é um dos textos clássicos da Bíblia para tratar de uma batalha, de uma guerra espiritual. E eu preciso dizer a você nesta noite que, seja do ponto de vista real ou figurado, os gigantes ainda existem. E eles são muitos. E eles são atrevidos. E eles são insolentes. E eles teimam em se colocar no nosso caminho para nos assustar, para nos intimidar, para nos fazer correr com as pernas bambas de medo. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você. Gigante é tudo aquilo que intimida você. Há gigantes que estão fora de nós. Há gigantes que estão dentro de nós. Há gigantes que nós os criamos no laboratório do medo. E eles se levantam como fantasmas para nos assustarem. Um gigante pode ser uma pessoa, uma circunstância, um sentimento, um trauma, uma doença, uma perda, uma decepção, um luto. Eu não sei quais são os gigantes que você enfrenta, mas eu quero lhe dizer que Deus não chamou você para ter medo dos gigantes, para medir a altura dos gigantes, para fugir dos gigantes. Deus chamou você para vencer os seus gigantes. Talvez vencedores de gigantes não nascem, eles são feitos, forjados na urdidura da luta. Thomas Alva Edison, que foi um grande cientista, disse certa feita que as nossas vitórias são construídas de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Tem trabalho, tem suor, tem lágrimas. Esse próprio cientista, dizem os seus biógrafos, que quando ele era pequeno, a escola o devolveu, não tinha os mesmos direitos que se tem hoje. E quando ele perguntou para sua mãe: por que, mamãe, que a escola me rejeitou? Sua mãe respondeu: é porque você é muito inteligente, filho. Seus coleguinhas não vão conseguir acompanhar você. Eu vou investir em você. E investiu mesmo.
E Thomas Alva Edison veio se tornar o maior cientista de todos os tempos, no sentido de registrar patentes. Cerca de 1000 patentes. Muitas invenções, dentre elas a lâmpada elétrica. Muitas pessoas têm enfrentado seus gigantes e vencido seus gigantes. Por exemplo, John Milton ficou cego aos 50 anos de idade. Não é fácil enxergar e deixar de enxergar. Alguém diz: acabou a vida dele. Pois depois de completamente cego, ele escreveu o grande clássico, O Paraíso Perdido. Ludwig van Beethoven foi um músico de qualidades superlativas. Sua família tinha sérios problemas de formação genética. Quando a sua mãe engravidou, o médico recomendou a ela interromper a gravidez. Ela corajosamente manteve a gravidez. Nasceu Ludwig van Beethoven, um músico excelente, mas por uma surdez progressiva, aos 46 anos de idade ele ficou completamente surdo. Parecia o fim para a carreira de um músico. Mas depois de completamente surdo, ele compôs as suas mais importantes sinfonias. Venceu o gigante da surdez. Talvez a mais celebrada compositora evangélica de todos os tempos foi Fanny Crosby. Fanny Crosby compôs cerca de 8.000 hinos. Cantava todos eles de cor. Praticamente conhecia todo o Novo Testamento de cor. Essa mulher viveu 92 anos. Porém, ficou cega por um erro médico na 6ª semana de vida. Passou toda a sua história na escuridão. Mas ela inspira e consola milhões de pessoas com as suas músicas ainda hoje. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Quer estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Hinos de Fanny Crosby. Venceu o gigante da cegueira. Quais são os seus gigantes? Hoje Deus está aqui convocando você para enfrentar e vencer esses gigantes. Esse texto nos fala de uma guerra. Israel está lutando contra os filisteus. Os filisteus foram os mais terríveis inimigos de Israel por séculos. Oriundos da região do Mar Egeu, migraram para Israel na região costeira ocidental, na parte próxima ao Mediterrâneo. Nunca foram vencidos por Israel, senão no período de Davi. Eles eram muito mais preparados militarmente, eles tinham carros de ferros, eles eram numerosos e muito valentes na guerra. E agora, de um lado está o exército de Israel, do outro lado estão os filisteus. Na hora do enfrentamento, do embate, da conflagração, diz a Bíblia que levanta um duelista do lado dos filisteus, chamado Golias, um homem de 3 metros de altura, trajando uma armadura de 60 quilos, a ponta da sua lança pesava 6 quilos, havia um escudeiro na sua frente, e esse homem insolentemente disse para os soldados de Israel: não é preciso lutar, dê-me um homem para lutar comigo, se ele me vencer, nós serviremos vocês, se eu vencer, vocês nos servirão. E diz a Bíblia que durante 40 dias, 2 vezes por dia, esse duelista filisteu desafiou o exército de Israel e todos fugiram de medo. O moral do exército de Israel estava baixo. Porém, na hora da debandada geral, no 40º dia,
Na 80ª vez, chega Davi no acampamento, para levar provisão para o comandante e para os seus irmãos, e ele quer saber o que está acontecendo. E informam para ele: tem um gigante, um duelista, um homem experimentado na guerra, que está nos humilhando, nos afrontando. Ele é imbatível, ele é invencível, ninguém pode lutar com ele. E quando Davi escuta essa história, ele pergunta: mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E se dispôs a enfrentá-lo, e a vencê-lo, e o enfrentou e o venceu. Daí decorre então o tema dessa meditação: quais são os atributos de um homem vencedor de gigantes? Esse texto nos aponta para isso. Com a Bíblia aberta comigo, confira por gentileza. Em primeiro lugar, veja você o verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Um vencedor de gigantes, irmãos, não escuta a voz dos pessimistas. Os pessimistas estão por aí crescendo como cogumelo, estão por toda parte, e eles vão olhar para vocês e dizer assim: é uma loucura você enfrentar o seu gigante, você não vai conseguir, isso é maior do que você, é melhor desistir, é mais seguro fugir. Se você escutar os arautos do pessimismo, se você escutar os embaixadores da incredulidade, se você der crédito a esses pessimistas, você também vai fugir. Eu fico olhando a história de Israel, daqueles 10 espias que voltaram de avistar a terra e deram um relatório muito negativo. A terra é boa, lá mana leite e mel mesmo, os frutos da terra são excelentes, trouxemos até evidências disso, mas tem um problema: lá tem cidades fortificadas, lá tem guerreiros, lá tem gigantes, a terra é inconquistável, ela é boa, mas não é para o nosso bico, não dá para nós. Aliás, aos olhos daqueles gigantes, nós somos gafanhotos. Para ser sinceros, aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. Príncipes, menos do que príncipes. Homens, menos do que homens. Insetos, gafanhotos. Sabe o que a Bíblia diz? Que em virtude de escutar a nação, o relatório pessimista desses guias, desses espias, Deus puniu a nação toda, e toda aquela geração que saiu do Egito, exceto os 2 espias que creram que Deus poderia dar-lhes a terra, pereceram no deserto. Não escute os arautos do pessimismo. Deus pode levantar você para vencer aqueles gigantes que desafiam você, que intimidam você, que fazem você sofrer. Mas a segunda marca de um vencedor está aí comigo, confira, versículos 14 a 16. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiam Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Essa marca é a seguinte: você não tem que ficar olhando para as dificuldades do ontem, você tem que olhar para as oportunidades que Deus põe diante de você hoje. Vamos entender isso aqui. Quando Abner, comandante do exército de Israel, vai à casa de Jessé para alistar alguns de seus filhos para serem soldados, para defender a nação, ele escolhe os 3 mais velhos. Davi não foi escolhido nem lembrado. Talvez alguém dissesse: olha, esse Davi não tem idade para ser soldado, ele não tem cancha para ser soldado, ele não tem preparo para ser soldado, ele não tem porte de soldado. Mas o único homem que teve coragem de enfrentar o gigante, nem lembrado foi. Eu conheço muita gente doente, emocionalmente doente, porque um dia não foram lembrados, porque ninguém acreditou nele, não acreditou nos seus dons, não acreditou nos seus talentos,
foi abandonado, foi esquecido. Eu conheço muita gente que diz, mas a minha vida é ruim assim, sabe por quê? Porque eu não nasci num berço de ouro, porque eu não estudei numa boa escola de referência, porque eu não tive chance de fazer um curso superior. Ficam lamentando os problemas do ontem, quando Deus quer que você olhe para as oportunidades que Ele está dando para você hoje. Leia a Bíblia, leia a história, você verá que os grandes vencedores não nasceram em berço de ouro, foram forjados na urdidura da luta. Não importa o seu grau de instrução, não importa o seu berço, se de ouro ou berço de palha, o que importa é que Deus pode levantar você na sua geração, para ser uma bênção e para ser um vencedor de gigantes. Terceira marca de um vencedor de gigantes. Confira comigo os versos 28 a 30. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Eu fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Terceiro lugar, irmãos, um vencedor de gigantes é alguém que precisa aprender a lidar com seus críticos. Nos meus 41 anos de pastorado, preciso reconhecer que eu não conheço ninguém que se levantou ou foi levantado por Deus, melhor dizendo, para uma grande obra, que não tenha enfrentado críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado nos aplausos humanos do que na glória de Deus. Agora é verdade que há críticas e críticas. Tem crítica que vem para ajudar você, para impulsionar você. Alguém que está interessado em ajudar você, em cooperar com você. Mas há críticas que vêm para destruir você, para humilhar você, para derrubar você. Esse tipo de crítica dói muito. Mas eu vou lhes dizer quando é que a crítica dói mais. Em primeiro lugar, a crítica dói mais, meus irmãos, quando ela vem daqueles que deveriam estar do nosso lado e estão contra nós. É gente que faz parte da mesma equipe, da mesma igreja, da mesma família e joga contra o patrimônio. Faz gol contra, torce contra. Notem vocês que Eliabe é irmão de Davi, é sangue de Davi, é carne de Davi, e está contra Davi. A gente chama isso de fogo amigo. É gente que puxa o tapete. Quando uma pessoa próxima de você critica você, isso dói mais do que quando um estranho critica você. Se você passando pela rua, recebe uma fechada, e alguém fala um palavrão para você, faz um gesto obsceno para você, você fica irritado 30 segundos, dobrou a esquina, você não sabe quem é a pessoa, não sabe de onde ela vem, para onde ela vai, já esqueceu. Agora quando alguém da sua família cutuca você, critica você, tenta humilhar você, isso dói. Segundo, sabe quando a crítica dói mais? É quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. O Eliabe era o mais velho, o Davi era o caçula, eles eram 8 irmãos. Eliabe viu Davi nascer, viu Davi crescer, e apesar disso criticava Davi. Na verdade, meus irmãos, o que incomoda os críticos não são seus defeitos, são suas virtudes. O que o crítico não tolera é que você seja honrado e ele não. É por isso que Eliabe está criticando Davi. Terceiro lugar, sabe quando a crítica dói mais? Quando ela é contínua, quando ela é contumaz. Olha comigo o versículo de número 29, aliás, versículo 29, quando Davi pergunta assim: que fiz eu agora? Eu só fiz uma pergunta. Sabe o que significa isso? Davi está perguntando para o seu irmão assim: ô Eliabe, até quando você vai ficar no meu pé?
Quando você vai me dar descanso? Para com isso, rapaz. Esse tipo de crítica, como uma goteira, incomoda. Ou, irmãos, às vezes tem gente, até na igreja, que parece que tem até um ministério, sabia? É o ministério da crítica. Ele acha que vai resolver o mundo com as críticas dele. Pode acontecer tudo direitinho, não tem um elogio. No dia que as coisas não saírem do jeito que ele queria, lá vem a crítica. Sabe quando a crítica dói mais? Em quarto lugar, quando ela vem envelopada em destempero emocional. Olha o versículo 28. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Uai, mas o que o Davi fez para o Eliabe para ficar irado? Fez nada. Mas por que ele está irado contra Davi? Sabe por quê? O Eliabe ficou pensando assim: e se esse menino enfrenta esse gigante e vence esse gigante, como é que vai ficar a minha cara? Eu sou mais velho, eu sou soldado, já tem até uma patente aqui na minha farda. Sabe o que irrita os críticos? É a possibilidade de você vencer. Sabia que a psicologia humana prova que você e eu temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram? Tem gente que não fica feliz porque a igreja Pinheiro está crescendo. Tem gente que não fica feliz quando você vê alguém rompendo na vida. Tem gente que fica incomodado porque Deus está abençoando o seu trabalho. Isso é o crítico. Mas sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando o crítico tem a síndrome de Deus. Sabia disso, que o crítico tem síndrome de Deus? Olha o versículo 28. O Eliabe perguntou assim para o Davi, disse assim acerca do Davi: bem conheça a tua presunção e a tua maldade. Você veio aqui só para espiar essa peleja. Meus irmãos, isso é um juízo de valor. Isso é foro íntimo. Presunção e maldade só Deus conhece. Mas o crítico julga suas palavras, julga suas obras e julga suas intenções. A grande pergunta é: será que Eliabe tinha razão? Será que Davi estava ali mesmo porque ele era presunçoso? É isso mesmo? Vamos entender? Se você virar a página da sua Bíblia para o capítulo 16, no capítulo 16 aconteceu uma cerimônia lá na casa do Jessé. Deus mandou o profeta Samuel à casa do Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, rei de Israel, em lugar de Saul. E quando o profeta Samuel está chegando, a primeira pessoa que ele encontra é o Eliabe, rapaz bonitão, capa de revista. E aí o Samuel pensou logo: está aí o ungido do Senhor. Disse: vai devagar, profeta, aí só tem casca, é só verniz. Nesse não. Diz a Bíblia que todos os outros filhos de Jessé passaram diante de Samuel e disse: não é esse, também não é esse, também não é esse aqui também não é, também aquele ali não é, esse aqui também não é. Ué, mas acabaram os filhos? Ah, não, tem o caçula, mas o caçula, tadinho, ele é um menino ainda, ele está lá cuidando de ovelha. Pois é, e nós não vamos nos assentar à mesa enquanto ele não chegar. Aí chega o Davi esbaforido: o que está acontecendo aqui? Deus: é esse aí, pode tornar um azeite na cabeça dele, esse aí. Você imaginou como é que ficou o Eliabe? O menino furou a fila. Agora, preste atenção nisso. Os 3 mais velhos estão na guerra. O Jessé dá um recado para o Davi: ô meu filho, deixa as ovelhas aí sob cuidado de alguém, vem cá, preciso de você. Ô filho, eu preciso que você leve esses pães e esses queijos para o comandante e para os seus irmãos. Davi poderia ter dito assim para o seu povo: papai, eu acho que o senhor não está entendendo é nada. O senhor não sabe o que aconteceu aqui em casa, não? O senhor não sabe que eu sou o futuro rei de Israel, não? O senhor não sabe que agora eu preciso preservar minha imagem? Ué, mas o que é isso? Ué? Eu me dá um agora de office boy? Como é que fica a minha imagem?
E a minha reputação? Vou não, o senhor arranja outro. Agora eu tenho que manter a pose. Portanto, quando Davi vai, ele é humilde, não presunçoso. O problema é que o crítico transforma a sua virtude em defeito, e critica a sua virtude como se defeito fosse. Sabe quando a crítica dói mais? Em último lugar, a crítica dói mais quando o crítico quer humilhar você diante das outras pessoas. Olha a pergunta do Eliabe no verso 28. Ô menino, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? O que ele está falando aqui? Trocando em miúdos, sabe o que ele está dizendo para Davi? Menino, recolha-se a sua insignificância. Coloque-se no seu lugar, rapaz. Quem é você? Você não passa de um pastorzinho de poucas ovelhas no deserto e vai dar um de valentão aqui, tem um exército inteiro fugindo desse gigante. Quem é você, cara? Enxerga-se. O que ele está fazendo? Humilhando Davi diante dos soldados de Israel. Deixa eu dizer uma coisa a você muito séria. A única maneira de você lidar com seus críticos é fazer o que Davi fez. O que Davi fez? Confira o versículo 30, está escrito aí: desviou-se dele para outro, e falou a mesma coisa. Se você escutar os críticos, você perde a alegria, você perde a paz, você perde o sono, você perde o apetite, você perde a saúde, você perde o foco. Não gaste tempo com os críticos. Deus chamou você para vencer os gigantes. Quinta marca de um vencedor de gigantes. Aliás, quinta, não quarta. Confira comigo os versos 38 a 40. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso não, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Um vencedor de gigantes é autêntico, ele não tenta imitar os outros. Vestir roupa de rei sem ser rei não faz de você um rei. Quando eu leio esse texto, pastor Arival, e é para mim uma das mais lindas narrativas da Bíblia, eu dou risada às vezes sozinho. Pensa comigo aqui. A Bíblia diz que o Saul era o cara mais alto de Israel. Davi era um cara de altura mediana. O Saul era manequim 70, o Davi manequim 52. Quando botou aquele monte de armadura em cima do Davi, gente, sobrou armadura. O cara não conseguia nem andar, era um estorvo, era uma loucura aquilo. Agora, bota a espada do Saul devia ser maior que a dos outros, ela encostava lá no chão. O Davi não conseguia andar com aquilo. Ele arrancou aquela tralha toda de cima dele, falou: eu não sei usar isso não, nunca usei esse negócio não, e tem uma coisa, eu não sei mesmo, e não quero também, pronto. Aí ele correu lá no ribeiro. Gente, se vocês visitarem essa região de Israel, vale a pena, porque lá até hoje, nesse lugar, tem pedras assim, tamanho de um ovo, lisinha, que dá vontade até você dar umas pedradas. Botou 5 para não ter problema. E aí pegou a funda e correu na direção do gigante. Sabe o que ele está dizendo? Gente, ele está pensando assim: com essa funda aqui, eu sou um doutor, eu consigo acertar um fio de cabelo, quanto mais a testa de um gigante. O que Davi está nos ensinando? O que Davi está nos ensinando é que não basta ter coragem, é preciso ter preparo. Coragem sem preparo é loucura. Meus irmãos, nós vivemos hoje um mundo distinto, nós vivemos hoje um mundo dos especialistas. Por exemplo,
Você se lembra que no passado, bem recente, você tinha uma coisa chamada médico da família, lembra disso? Médico da família. Ele era médico do vovô, médico da vovó, do papai, da mamãe, do filho, da filha, do neto, da neta, e o médico clinicava do alto da cabeça à planta dos pés, e pronto, era o médico. Hoje, se a dor é do lado direito, é um médico, se a dor é do lado esquerdo, é outro médico. Se a dor de dente é de um jeito, é um dentista. Se a dor de dente é do outro jeito, é outro dentista. Porque é o mundo dos especialistas. Eu pergunto a você, qual é o seu trabalho? Não importa o seu trabalho, se você for um especialista, você vai ser bem sucedido. Você pode fazer salgadinho para fora, você vai fazer o melhor salgadinho da cidade. Você vai ser professor, você vai ser o melhor professor da escola. Você vai ser um comerciante, você vai ser o melhor comerciante da cidade. Você vai ser um advogado, um engenheiro, você vai ser um industriário, você vai ser um empresário, você vai ser um taxista, um motorista de Uber, você vai se especializar, você vai fazer com excelência. Quando Davi pegou aquela pedra não era pedra, era um míssil. Era um projétil. Ele não está fugindo, ele está caminhando na direção do gigante. Mas, em quinto lugar, um vencedor de gigante, irmãos, está aí no versículos 45 a 47, nós não vamos ler agora porque lemos no começo. O vencedor de gigantes é aquele que reconhece que, apesar do seu preparo e da sua coragem, quem dá a vitória é Deus. Quando Davi vai enfrentar o gigante vem lá com as suas afrontas, com as suas blasfêmias, com as suas ameaças, e Davi diz para ele: você vem contra mim, com paus, com escudo, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e a terra saberá que Deus salva, não com escudo, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Entenda isso, amado, quem dá a vitória é Deus. Quem leva você para frente é Deus. Quem faz você triunfar é Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Eu não sei quais são seus gigantes, mas você não pode vencê-los sozinho. Você não pode triunfar sozinho. Você não pode entrar nessa luta espiritual de cara limpa. Você precisa de armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Você precisa do poder de Deus e ser revestido de toda a armadura de Deus. Você precisa confiar não nos seus talentos, não nos seus dons, não no seu dinheiro, não na sua força dos seus músculos, não nas suas estratégias. Você precisa confiar em Deus. É de Deus que vem a vitória. Sexto lugar, um vencedor de gigantes. Confira comigo o verso 48, por favor. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Um vencedor tem pressa para vencer. Compare o 48 com 24, por favor. Está escrito 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. Mas o 48 diz, correu Davi de encontro ao filisteu. Qual a importância disso aqui, irmãos? A Bíblia diz que a esperança que se adia, adoece o coração. Tem problemas na nossa vida, irmãos, que vão ficando encruados, porque a gente está adiando, empurrando com a barriga, escondendo debaixo do tapete. É aquela conversa, é aquele confronto, é aquele perdão, é aquele acerto, é aquela decisão. Tem um ditado aqui no Brasil, muito conhecido de todos nós: é melhor você ficar vermelho meia hora do que amarelo a vida inteira. Então tome decisão. Pare de ficar adiando as coisas. Tenha pressa para vencer.
aquele pecado que tenazmente assedia você, peça a Deus: Senhor, eu não vou ficar mais com a coleira no pescoço do diabo, não, vou vencer em nome de Jesus. Vamos romper com isso, aquele vício que domina você, que escraviza você, em nome de Jesus, você vai vencer. Gente viciada em pornografia, que todo dia, toda hora, está lá, se alimentando de lixo, em nome de Jesus, toma a decisão de matar esse gigante, de vencer esse gigante na sua vida. Está na hora de você parar de adiar a solução dos problemas, enfrentá-los, vencê-los, não na sua força, mas na força do Deus onipotente. Quando eu li o livro O Monge Executivo, eu li numa sentada, mas eu só lembro de uma frase. Tem hora que às vezes o livro vale uma frase, a frase vale o livro, não é verdade? E o que valeu o livro para mim foi essa frase: você não é o que você fala, você não é o que você sente, você não é o que você promete, você é o que você faz. Domingo após domingo a gente chega aqui, e a gente escuta, e a gente escuta, e a gente escuta. É preciso tomar decisão, decisão. Mas em último lugar, sétimo lugar, confira comigo o verso 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Sarim até Gate e até Ecrom. Um vencedor de gigantes é alguém que encoraja outros também a vencerem. Quando o gigante veio blasfemando contra Davi, não precisou de 5 pedras, bastou uma. E Davi encravou aquela pedra na testa do gigante. Ele caiu, Davi subiu em cima dele, pegou a espada dele e tosou-lhe a cabeça. Então os soldados de Israel, acovardados até então, cobraram ânimo e entraram na peleja e tiveram uma vitória consagradora. Me permita dizer isso: às vezes a luta é carreira solo, mas a celebração da vitória deve ser coletiva. Não basta apenas você vencer, você precisa encorajar outros também a vencerem. Irmãos queridos, nós ainda temos nessa questão da pandemia, muita gente que ficou com medo de voltar para a igreja. Graças a Deus aqui em Pinheiros é pouca gente, né, pastor? Graças a Deus. Mas por onde eu ando, por onde eu passo, eu escuto relatórios até negativos. Há pouco tempo eu estava conversando com um colega pastor de uma outra denominação, querida, irmã, e o pastor falando comigo com lágrimas nos olhos: pastor Hernandes, a minha congregação tinha 80 membros. 80 membros. Quando voltou, 40 deles, a metade deles, 50% da igreja: pastor, pode tirar meu nome, não volto não, não quero mais. Tem crente que acha que o vírus da Covid está na igreja, e só na igreja. É um perigo entrar aqui. Nós louvamos a Deus pelo alcance que essa igreja tem nas mídias sociais, louvamos a Deus mesmo. Mas se você pode vir para a igreja e não está vindo, você tem que vencer esse gigante. Tem que vencer esse gigante. Talvez está na hora, meu irmão, de você olhar e dizer: meu Deus, quem que não está aqui? Que você conhece, está na hora de, sei lá, fazer uma visita, dar um telefonema, encorajar alguém. Tem hora, irmãos, que basta uma despertada, um empurrãozinho, uma palavra, uma oração. Nós somos um time, nós somos uma equipe, nós somos uma família, nós somos um rebanho, nós somos um povo, nós estamos conectados uns com os outros. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Em vez de criticar, de desanimar, de dar discurso de negativismo e pessimismo, incredulidade, nós temos que dizer: meus irmãos, vamos juntos, estou com você, vamos juntos, meu irmão, vamos juntos, vamos juntos. Você é um encorajador. Nas palavras lá de Filemon, você é um Filemon que encoraja o coração dos santos, um abençoador.
Eu queria terminar com uma ilustração que eu amo, que me marca muito, me abençoa muito. Aconteceu numa Paralimpíada de Seattle, nos Estados Unidos. E a modalidade mais esperada e iria fechar aquela Paralimpíada ia acontecer no estádio. E as moças iriam fazer a última corrida, a mais longa corrida. Havia uma delas que era famosa e era a forte candidata a sagrar-se campeã, no sentido de ganhar a medalha de ouro. O estádio estava lotado, aguardando essa modalidade esportiva. E vocês sabem que as Paralimpíadas são feitas por atletas com deficiência física. E quando as atletas entraram na pista, ao sinal de largada, aquela moça que era forte candidata a ganhar a medalha de ouro, já ganhou a dianteira, recebendo os ruidosos e efusivos aplausos da multidão. Mas para espanto de todos, num dado momento, ela tropeçou e caiu. A multidão imediatamente concentra os seus aplausos na que vinha em seguida, para que ela entrasse e ganhasse a medalha de ouro. Mas para surpresa da multidão presente, do mundo que assistia, ela parou, estendeu a mão que estava no chão, a concorrente, e a levantou. As outras chegaram e, rompendo o protocolo da Paralimpíada, todas elas deram as mãos e correram juntas para a reta de chegada. O estádio aplaudiu demoradamente. O mundo foi impactado pelo exemplo delas, mostrando para o mundo uma lição: as vitórias mais importantes da vida são aquelas que nós as compartilhamos com outras pessoas. Mais do que um vencedor, você deve ser também um encorajador. Mas, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que o que nos encanta não é Davi. Davi era um homem como você e eu, de altos e baixos, de avanços e recuos, de escaladas e quedas. Davi também teve medo, Davi também se acovardou, Davi também caiu. Davi está aqui hoje. O coração dele bate no nosso peito. O que nos encanta é o filho de Davi, é o Messias, é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele sim é o vencedor invicto em todas as batalhas. Ele sim é o Rei da Glória, que entrou em campo para derrotar o diabo, para derrotar a morte, para morrer e ressuscitar, voltar para o céu, derramar o Espírito Santo, está sentado no trono, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele nos fez mais do que vencedores, e com os olhos nele, os gigantes vão cair, e nós vamos avançar rumo à glória. Que o Senhor nos abençoe.